Olá! Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? A, 2 meses e meio; B, 3 meses e meio; C, 1 mês e meio; D, 4 meses; E, 1 mês. Se a gente observar aqui o gráfico, nós temos aqui, na vertical, o eixo do Y, a porcentagem com relação à capacidade máxima. E no eixo horizontal do X, nós temos um mês. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no eixo Y, as porcentagens de 0 até 35%. Analisando-se um gráfico, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem como coordenada, se a gente descer aqui, o X valendo 3 meses, e o Y, que seria a porcentagem, mais ou menos aqui, talvez de 22%, né? Aproximadamente. Análise gráfica. Então, aqui nós temos um gráfico nível do reservatório. A resolução dessa questão, ele quer saber quando o reservatório ficará o nível zero. Ora, o nível zero é quando ele tiver aqui 0%, não é isso? Como é que seria? Seria como se eu prolongasse aqui esta reta que vem aqui até aqui, prolongando aqui o eixo do X, enquanto tem esse valor bem aqui. Perfeito? E que mês seria? Olha, se isso aqui é o mês 6, obviamente é maior do que o mês 6. Seria 6, 6,5, 7, 8. A gente não sabe ainda qual seria o valor e a gente vai calcular. Vamos então resolver a questão com os dados disponíveis. Cálculo da equação da reta. Obviamente que aqui seria uma equação da reta. Eu disse aqui que seria o ponto A da reta e aqui o ponto B. Esse ponto A e B, todos os dois pertencem à reta. O ponto A seria o ponto Q. Seria aqui o X seria 1 e o Y seria 30%. Olha o que eu coloquei aqui, ó. 1 e 30%, X e 30. Eu chamei X1, Y1. O ponto B, qual é o X dele? O X dele é esse que desce aqui, 6. Coloquei aqui 6. E o Y dele seria esse daqui que vai até aqui, né? Olha, seria exatamente 10%. Então eu coloquei aqui 10. Seria o x2 e o y2. Para o cálculo do coeficiente angular da reta, que é esse valor aqui, né? Seria esse alfa, que é a tangente desse alfa, desse ângulo, é delta y sobre delta x. Em que delta y é a variação do y e delta x é a variação do x. A variação do y seria y2 menos y1. A variação do x, x2 menos x1. Ora, então vamos fazer, olha. Quanto é que é o y2? O y2 vale 10, eu coloquei aqui 10. Y1 vale 30, então 10 menos 30. E o x2 vale 6, o x1 vale 1. Seria esse daqui. 10 menos 30 dá menos 20, 6 menos 1 dá 5. Menos 20 dividido por 5 é igual a menos 4. Então, o coeficiente angular, que é o m, vale menos 4. Negativo, porque essa reta ela vai declinando aqui. Se fosse uma reta assim, né, olha, por exemplo, vai subindo, seria o coeficiente angular positivo. Quando ela é dessa forma, assim, é negativo. Bem, então como determinar a equação da reta? A equação da reta a gente aplica esse mesmo conceito aqui, só que para um ponto específico, uma vez que a gente já sabe qual é o valor de m. O m não é y2 menos y1 sobre x2 menos x1? Então, genericamente, é a mesma coisa se fosse assim. M é igual a y menos y1, x menos x1. Sendo que esse ponto y1, x1, eu já conheço, né? Então, eu sei que o m vale menos 4, eu coloco aqui. Eu coloco o y genérico, y menos 30. Eu escolhi o ponto x1 e y1, que é exatamente um ponto, esse ponto aqui, A. Certo? Eu escolhi esse ponto A. Então, vamos lá. Y menos 30, porque o y1 vale 30, e o x1 vale 1, x menos 1. Resolvendo essa equação, né, vamos ficar como aqui. A y menos 30 igual a menos 4 vezes x dá menos 4x, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Implica que y é igual a, o 30 passa para lá, somando porque aquilo é negativo. Então, isso é igual a menos 4x mais 4 mais 30. Então, y é igual a menos 4x mais 34, porque 4 mais 30 dá 34. Então, essa é a nossa equação da reta. A partir disso, qual é o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? A gente viu agora que para atingir o nível zero, ele estaria exatamente com 0%, obviamente, aqui.
Então, o que é 0%? 0% é exatamente o valor de quê? Do y. Mas eu encontrei a equação da reta. Y é igual a menos 4x mais 34. É só igualar a zero y, que é este valor aqui. Então, diz que esse y aqui vale 0, é igual a menos 4x mais 34. Quando 4x para cá, que ele é negativo, vai ser positivo, vai ficar mais 4x é igual a 34. Então, x é igual a 34. Você fazendo essa conta aí do lado, você tem que estar bem afiado em conta, dá 8,5. Então, o nosso x aqui, como eu fiz aquele desenho anteriormente, quando eu faço esse prolongamento, ele vem bem para cá. A gente encontrou que ele é valor igual a 8,5, né? Ó, 8,5. Então, quanto tempo depois dos 6 meses ele ainda vai mandar para chegar no 8,5? É fácil. O tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade será 8,5 menos 6, porque ele quer saber essa subtração, que dá 2,5 meses, e fazendo de acordo com a questão, 2 meses e meio, que seria a nossa resposta, que está no item A. Vamos lá. Item A, 2 meses e meio. Grato pela atenção.